Pessoal, no vídeo anterior de Hajime no Ippo, descobrimos que o Mezawa e sua gangue eram fãs de boxe e queriam na luta de Ippo que aconteceria dentro de um mês. E o vídeo de hoje começa uma semana após aquele ocorrido, onde Fuji era levado no seu carro e comentava no banco ao lado. Bom, todos estão se saindo muito bem, hein? Todos aqueles em quem eu estava de olho. Ichiro Miyata está com 3 vitórias e nenhuma derrota, todas por nocaute. Yomashiba está com 2 vitórias e nenhuma derrota, ambas por nocaute. E Makuno Shippo estreou com um belo nocaute. O estagiário desviava o olhar ao lado, Fuji dava um pisão nele ao perceber e questionava. Qual é o problema? O estagiário respondia. Não, é que, quero dizer, comparando Miyata e Mashiba eu entendo, os dois são boxeadores tão completos que mal parecem estreantes, mas infelizmente, Sr. Fuji, o seu querido Makunoshi não parece estar no nível deles, ele até sofreu bastante na sua primeira luta, acho que ele vai atingir seu limite muito rápido. Fuji sorria e pontuava. É justamente por ainda não estar completo que ele é interessante, ele é o tipo de boxeador que evolui a cada luta. O estagiário questionava. Você acha isso mesmo? A cena cortava para momentos mais tarde, onde eles chegavam na academia e Yagi os recebia dando boas-vindas. Ao fundo, Takamura questionava. Veio escrever uma matéria sobre mim? Eu tô meio ocupado, mas tudo bem. Que tal uma mega reportagem de 20 páginas sobre mim, Takamura Mamoru, logo no início da revista? Não sei se 20 páginas seriam suficientes para falar tudo sobre mim, mas... Sem dar bola, Fuji questionava. O Makunoshi tá por aqui? Tá no ringue do porão? Obrigado. O que é isso? Tem um par de luvas bem estranho pendurado ali. O estagiário questionava. Tá vendo rasgos na região do polegar? Como alguém consegue desgastar uma luva desse jeito? Fuji ficava pensativo e a cena cortava para o porão, onde Ippo treinava com Kamogawa que questionava. Vamos, garoto, o que há de errado com você? Continue com os golpes, 1, 2, não esqueça o gancho número 3. Fuji chegava e Kamogawa dizia segurando o aparador. Você está recolhendo o braço devagar demais, não avance em linha reta, gire a parte superior do corpo. Desse jeito você vai tomar um contragolpe. Ippo dizia certo e o estagiário comentava. Na última luta achei que a guarda dele era bem fraca, mas agora as mãos estão exatamente abaixo do queixo. Fuji questionava. Viu? Eu disse, ele é do tipo que evolui. De repente, eles percebiam algo estranho. Era Ippo, galera, que mordia o seu polegar da luva. Confuso, o estagiário questionava. Ué, por que ele tá mordendo os polegares? Espera, os polegares? O rapaz se lembrava das luvas mordidas lá em cima e Fuji respondia. Esse é o estilo Peekaboo. Isso explica aquelas luvas. O estagiário questionava. Peekaboo? Tipo a brincadeira cadeia show que se faz com crianças? Fuji respondia. É, por aí. Você mantém as luvas bem abaixo do queixo, como se estivesse espiando por trás delas. É uma postura realmente única. Guns D'Amato, o famoso treinador, ensinou esse estilo ao Mike Tyson. Tyson tinha o hábito de baixar a guarda muito rápido, então Guns D'Amato fazia morder os polegares das luvas para que mantivesse as mãos junto ao queixo. É por isso que as luvas de treino de Mike ficavam tão desgastadas na região dos polegares. E aqui, galera, só um adendo. Na luta do Jake Paul contra o Mike Tyson, já bem mais velho, muitos jornalistas comentaram que o Tyson mordia a luva de frustração por não conseguir chegar. E isso tá errado. Tyson mordia a luva justamente por isso que o Fuji disse. Ele lembrava do ensinamento que um dia foi inserido para ele. Dito isso, vamos continuar. Fuji pensava. E a guarda fraca de Makunoshi ficou evidente em sua luta de estreia. O treinador Kamogawa deve estar corrigindo isso neste exato momento. A cena cortava para momentos mais tarde, onde Ippo terminava o treino e questionava. O Miyata venceu sua terceira luta? Caramba, ele tá indo muito bem! Fuji respondia. Mashiba também venceu a sua segunda luta, outro nocaute devastador. Ao que parece, ele quebrou a mandíbula do adversário. E era a primeira luta do coitado, provavelmente já vai abandonar o boxe. Em breve vão abrir as inscrições para o torneio Rei dos Estreantes. A categoria dos penas é uma verdadeira zona de guerra, há muitos lutadores fortes nela. Você vai participar, não vai? Continue firme, vou continuar de olho em você. Ippo pensava preocupado, mas eu mal consegui vencer minha primeira luta, e foi com muita dificuldade. Não tem como eu ir muito longe nesse torneio. Ippo se lembrava de Miyata dizendo... Da próxima vez que nos encontrarmos, estarei na final do torneio Rei dos Estreantes, do leste do Japão. Mordendo os dedos, Ippo pensava. Ainda há um longo caminho pela frente, né? A cena cortava para tempos depois, onde Kamogawa chegava de terno e questionava. O Ippo, cadê ele? Eu quero o Ippo. Ippo respondia ao lado de Takamura. Sim, treinador, eu estou aqui. Kamogawa se aproximava e dizia. Garoto, seu segundo adversário já foi definido. É Yoshio Fujiwara, da Academia Maeda. O cartel dele é uma vitória e uma derrota. Takamura questionava.
E a vitória do cara é por decisão? Haha, nada de especial. Kamigawa alertava. Não julgue ele apenas pelo cartel, idiota. No boxe você nunca sabe o resultado até soar o gongo final. E essa luta será seu trampolim para o torneio Rei dos Novatos. Você não pode se dar ao luxo de perder, garoto. Dê tudo de si. Ippo dizia assim, senhor, e pensava. Um trampolim para o Rei dos Novatos, né? Certo. Ippo voltava a treinar no saco de pancadas e Aoki comentava. Olha lá, sempre que ele ouve torneio Rei dos Novatos fica todo empolgado. Kimura adicionava. Fora que ele é obcecado pelo Miyata. O tempo passava e a cena cortava para o dia da luta, onde a gangue de Umezawa localizava Ippo no cartaz e Umezawa dizia: olha só, o nome dele realmente tá aqui. É difícil acreditar que ele é um boxeador até eu ver com meus próprios olhos. Outro delinquente dizia: ah, mas ele vai levar uma surra, com certeza. Umezawa dizia: ah, eu vou morrer de rir. O delinquente sugeria: mas se ele acabar sendo muito forte... Eles ficavam preocupados, mas rapidamente voltavam a rir. Achavam que isso não iria acontecer. Entravam no Korakuen e alertavam que a próxima luta já seria de Ippo. Eventualmente, a mesma acabava e Umezawa questionava. Agora é a vez do Ippo, certo? Ele vai levar uma surra. Geral começava a ficar tenso, inclusive o Umezawa que questionava. Por que vocês estão tão nervosos? Os dois respondiam. Não, quem tá nervoso é você. Nessa hora o gongo era suado, o trio olhava e o Umezawa comentava. Ah, é o Ippo. O desgraçado realmente tá entrando. No ringue, Ippo cumprimentava aos quatro cantos da arena, o Umezawa gargalhava e um dos delinquentes dizia. Ô Umezawa, olha o oponente do Ippo, velho, que sinistro. Podíamos ver o mesmo, e o Umezawa dizia em choque. Caramba, o cara realmente tem uma cara de boxeador. No ringue, Ippo via Fujiwara e comentava preocupado. Treinador, ele não tem sobrancelhas. Kamigawa respondia. Ah, só tem cara de bravo mesmo. As armas de um boxeador de verdade são os punhos. Você não luta com o rosto. Ele é um lutador de base plantada, assim como você. Vocês vão trocar golpes parados, mas as suas armas funcionam melhor justamente contra lutadores como ele. Não hesite e avance, garoto. Confie no seu treinamento e tudo dará certo. Ippo dizia assim, senhor, e íamos para o treinador de Fujiwara, que dizia... Dizem que ele gosta de avançar sobre os adversários, mas a guarda dele é fraca e ele se expõe aos contra-ataques. Assim que ele encurtar a distância, acerte-o com tudo. Fujiwara absorvia aquelas palavras e pensava... Como se eu fosse perder para um cara com o rosto de bebê desses. O gongo suava e a gangue Umezawa aguardava ansiosa. No ringue, ambos os lutadores se aproximavam vagarosamente. Quando entravam no raio de alcance um do outro, eles começavam a se golpear. Até que Ippo desviava de um jab e Fujiwara pensava confiante. Ele entrou. Hora do contra-ataque. Fujiwara batia com sua direita, mas Ippo bloqueava perfeitamente. O trio ficava de boca aberta e Fujiwara pensava recuando. Ah, a guarda desse moleque é dura como aço. Ippo encurtava e pensava. Essa foi por pouco. Na minha última luta, eu continuava sendo acertado por esse contra-ataque. A guarda Picaboo está realmente me ajudando. Ippo bloqueava um cruzado com o ombro, encurtava e batia com um cruzado que pegava em cheio. Surpreso, Fujiwara pensava. Que diabos tem esses socos? Eles estão destruindo a minha guarda. Ippo entrava com uma sequência de jabs de esquerda, Fujiwara quase cuspia seu bocal e pensava. É como se alguém estivesse me acertando com uma pedra. Ippo batia no corpo e Kamigawa apoiava. Boa, garoto, ótimo ritmo. Manda ele pra longe. Em choque, o Umezawa questionava. Isso é sério, cara? O Ippo tá empurrando ele pra trás. Quem foi o idiota que disse que ele perderia? Seu aliado respondia. Foi você, cara. Ippo batia no corpo novamente e pensava. Ele não gosta de golpes no corpo. Se eu continuar acertando, ele vai cair. Ippo insistia no corpo e Fujiwara pensava. Não fica tão convencido só por causa disso, moleque. Ele entrava na frente do árbitro e simplesmente, galera, acertava uma cabeçada na testa. Ippo ficava grog na hora e Fujiwara avançava confiante. Ele batia com um cruzado e Ippo caía. O árbitro entrava na frente e um dos delinquentes dizia. O quê? Ele derrubou o Ippo? O Umezawa questionava. Mas ele não deu uma cabeçada? O delinquente respondia. Aquele desgraçado tá lutando sujo, velho. Yagi questionava. Isso foi uma cabeçada? Senhor árbitro, o que você está fazendo? Abra os olhos! O árbitro, que não tinha visto a cabeçada, iniciava a contagem. Ippo respondia se levantando. Ah, não, isso não me machucou, árbitro. Eu consigo lutar. Enquanto sua cabeça latejava, ele pensava. Mas o que foi aquilo? O árbitro voltava à luta e Ippo avançava pensando. Droga, luta de 4 rounds tem a regra de 2 knockdowns. Eu não posso ser derrubado de novo neste round. Ippo desviava de um cruzado e batia no corpo. Fujiwara olhava pro árbitro e pensava.
Eu não consigo vencer se trocar golpes de frente com esse moleque. Só preciso machucá-lo até que eu nocauteie ele. Fujiwara entrava na frente do árbitro mais uma vez e entrava com outra cabeçada. Ippo sentia dor, mas já recebia uma chuva de golpes. O trio de Umezawa e o corner de Ippo iam à loucura com as saltas. Pediam para tirar um ponto, mas dessa vez o árbitro parava a luta e repreendia. Ei, cuidado com a cabeça! Fujiwara respondia. Não foi de propósito. Ele mantém a cabeça muito baixa que eu acabo batendo nela. Ele também tá me machucando. O árbitro pontuava. Na próxima vez eu vou tirar um ponto, foi claro? E você também, tome cuidado. Ippo dizia certo e pensava. Ele estava me dando cabeçadas? Eu já fico abaixado na guarda Peekaboo, então talvez seja inevitável, né? Só que nessa hora, galera, Ippo via Fujiwara sorrindo, provocando e pensava se irritando. Ele fez aquilo de propósito? Tá me dando cabeçadas de propósito? Será que é isso? O árbitro mandava ambos lutarem novamente e o Umezawa pontuava. Que golpe covarde daquele desgraçado! Um dos delinquentes dizia. Ele é muito bom em trapacear, parece o Tiger Jet. No combate, Ippo entrava com uma sequência de jabs, mas já tomava um upper no rosto. Porém, Ippo olhava irritado e respondia com um golpe no corpo. Só que na mesma hora, uma troca de deu levou começava entre eles. O Umezawa ia do céu ao inferno vendo aquilo, até que de repente, Ippo tomava um contra-ataque certeiro que fazia ele cambalear. Desesperado, o Umezawa questionava. O quê? O Ippo tá sendo superado nos golpes? Ele não tava assim antes, cara. Preocupado, Yagi pensava. Isso é realmente uma péssima notícia. A falta de alcance do Ippo torna muito difícil de lutar na média distância. Kamogawa pensava frustrado. Ele não está encurtando a distância. Está com medo de outra cabeçada? Ah, idiota. Só isso já foi o suficiente para acabar com seu ritmo? Travado, Ippo pensava. Droga, eu não consigo acertá-lo na distância dele. Tenho que lutar na minha distância. Tenho que chegar bem perto dele. Sim, chegue bem perto. Ippo encurtava e Fujiwara pensava. Hã? Vai vir? Vem então, vem! Agora posso colocar você na minha distância. Prepare-se para cair. Fujiwara batia com um jab, mas Ippo desviava encurtando, e Kamogawa dizia. É isso, garoto, essa é a distância. O desgraçado ficou sério agora. Irritado, Fujiwara entrava com um gancho, mas tomavam direto no meio da cara. Surpreso, Umezawa dizia. O que? Os dois se acertaram ao mesmo tempo? Não, dessa vez Ippo foi quem acertou melhor. Ippo encurtava e começava a bater. A gangue Umezawa ia à loucura e Fujiwara pensava. Que sequência de golpes é essa? Não tenho tempo para contra-atacar. Maldito seja. Tudo bem, vou fazer isso quantas vezes forem necessárias. Fujiwara entrava com uma cabeçada e o Umezawa gritava preocupado. O som de cabeça com cabeça batendo ecoava. E o Umezawa dizia. Droga, ele tomou o golpe em cheio. O outro delinquente repreendia. Qual é, juiz? Olha só pra isso. Fujiwara olhava confiante, só que de repente ele se assustava, pois ia Ippo encarando sério. E o próprio Ippo pensava. Se eu sei o que você vai fazer, eu consigo lidar com esse golpe. Fujiwara se fechava e pensava. É um uppercut que vai vir? Ippo batia de esquerda e Fujiwara bloqueava, porém o dano o deixava desnorteado. Yagi via aquilo e comentava. Ah, ele bloqueou. Kamogawa retrucava. Não, ainda falta mais um. Ippo carregava sua direita e Fujiwara se fechava, mas quando o soco chegava, galera, Ippo atravessava a guarda e acertava em cheio. Fujiwara clinchava Ippo, sorria, só que de repente perdia a consciência. Seu corpo cedia, e a gangue Umezawa ia à loucura. O árbitro começava a contagem, e o trio contava cada segundo com o árbitro. Ippo ouvia a contagem chegar em 10, cerrava os dentes e soltava o ar aliviado. O árbitro erguia seu braço e o declarava vencedor. Yagi vinha correndo, parabenizava, já Kamogawa dava um tapinha em Ippo e dizia: Bom trabalho, garoto. Aquele mero tapinha fazia Ippo sentir dor e o velho questionava: Ué, qual é o problema? Eu nem bati tão forte assim. Ao ver o galo, ele abria a cabeça de Ippo, percebia aquele ferimento, gargalhava e dizia: Ô Yagi, olha isso aqui, olha esse galo. Yagi repreendia. Não é legal rir disso, treinador, é uma lesão. Porém, quando Yagi via Ippo, galera, ele tentava segurar o riso, mas não aguentava e dizia: Ah, eu não consigo evitar, não olhe pra mim, Ippo, me perdoe. O Umezawa comentava: Caramba, vejam isso, o corner do Ippo já está comemorando. Mas aquele último uppercut foi insano, aquilo que definiu tudo, não é? O outro delinquente respondia: Ah, nada disso, eu acho que foi a troca de golpes anterior que já deixou o cara grog. Enquanto eles começavam a discutir, eles paravam de repente e o Umezawa questionava: Enfim, são 2 vitórias em 2 lutas, né? Nós vimos com os nossos próprios olhos, o Ippo é realmente forte. O narrador finalizava:
Tempo de nocaute, segundo round, 2 minutos e 50 segundos. Makunoshi Ippo agora tem um cartel de 2 vitórias, 0 derrotas com 2 nocautes. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. E as redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.